Olá, pessoal, tudo bem? Então, a gente vai dar hoje continuação ao nosso assunto de como fazer o Q quadrado no R. Quando a gente fala teste Q quadrado, muitas vezes as pessoas têm a impressão de que existe um único teste Q quadrado, que é aquele teste que compara a associação entre duas variáveis categóricas, que é o que eu já ensinei na semana anterior. Aquele teste é o chamado Q quadrado de independência. Porém, existem outros dois tipos de teste Q quadrado, o Q quadrado de aderência e o Q quadrado de homogeneidade. O Q quadrado de aderência, em inglês, ele é chamado de goodness of fit, então, qualidade do ajuste, né? O que faz sentido para o nome dele é aderência. E o de homogeneidade, ele é meio parecido com o de aderência, então eu vou comentar sobre ele tudo aqui no mesmo vídeo, ok? Então, vamos entender qual que é a lógica desse Q quadrado. No Q quadrado de aderência, ao invés de a gente analisar a associação entre duas variáveis categóricas, a gente tem uma única variável categórica e o que a gente quer é comparar as frequências das categorias dessa variável categórica com alguma frequência esperada e hipotética. Então, vocês vão ver, inclusive, que o exemplo que eu faço nessa aula é ensinando a analisar ali as frequências de ervilhas obtidas por um experimento do tipo do Mendel. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, a gente vai aprender a calcular o Q quadrado de aderência, a obter os resíduos padronizados ajustados, que nos dizem onde está a diferença, caso ela exista, a fazer um pós-hoc do Q quadrado, analisando esses resíduos ajustados, e corrigindo pelo nível de significância e descrever os resultados. Se você assistiu ao meu vídeo anterior de Q quadrado, o Q quadrado de independência no R, a gente já fez essa parte do pós-hoc lá e vai ser muito parecido, praticamente a mesma coisa. Então vamos lá para o nosso exemplo. Então o Mendel, né, o Gregor Mendel, que é o pai da genética, ele previu que o cruzamento entre ervilhas amarelas lisas e verdes rugosas seguiria a seguinte distribuição de probabilidade. Então, ele imaginou aqui essas distribuições: amarela lisa 9 em 16, amarela rugosa 13 em 16, verde lisa 3 em 16 e verde rugosa 1 em 16. E aí, o que eu coloquei aqui também foi em porcentagem, tá? Então, na verdade, o que eu fiz foi realizar essa divisão. Então, foi isso que o Mendel previu. E aí, ao realizar um experimento desse de cruzamento de ervilhas lisas amarelas com rugosas verdes, um pesquisador obteve uma amostra, né, de 556 ervilhas e essa amostra apresentava essa distribuição aí. Ele teve 315 amarelas lisas, 101 amarelas rugosas, 108 verdes lisas e 32 verdes rugosas. E aí o que ele quer saber é, será que essa amostra de ervilhas aí que ele obteve, esse resultado, ele está seguindo a lei de distribuição do Mendel? Então é isso que a gente vai testar. A gente vai testar se essas frequências observadas aqui se encaixam nessas frequências esperadas do Mendel. Então a gente vai verificar se os dados obtidos pelo pesquisador se ajustam à previsão do Mendel e a gente vai também treinar, é claro, como descrever. Eu estou dando aqui um exemplo bem simplesinho, bem básico, que é o das ervilhas. A maior parte dos lugares que você for procurar exemplo de Q quadrado de aderência, você vai encontrar esse mesmo exemplo. Então, a gente tem uma lei que a gente prevê que a distribuição vai seguir aquelas determinada proporção e a gente testa. Mas, conhecendo essa ferramenta, a gente consegue aplicá-la para muitas outras coisas. Vou dar um exemplo que eu tive que usar recentemente. Então, eu estava vendo prevalência de pessoas vítimas de violência de acordo com cor barra raça lá pelo critério do IBGE. E aí o que parecia era que pessoas brancas, isso era no estado de São Paulo, eram mais vítimas de violência do que pessoas negras, né, que era ali preto e pardo pela cor do IBGE. E isso era muito estranho para mim, porque afinal de contas a literatura toda diz o contrário. E aí eu me toquei de um fato muito óbvio que é, na verdade, não adianta a gente olhar a frequência absoluta, porque a gente precisaria pensar
qual que é a proporção de pessoas brancas, negras, indígenas, amarelas no estado de São Paulo? Se a raça, cor barra raça, não estiver influenciando na violência, a gente vai ver a proporção de pessoas vítimas de violência tem que seguir a proporção de habitantes de cada cor barra raça no estado. E aí, quando eu fazia essa comparação, de fato, aí sim eu obtinha o resultado que eu já estava esperando obter mesmo, com base na literatura científica, que é, ainda que mais pessoas brancas fossem vítimas de violência, o que acontecia era que a proporção de pessoas brancas, considerando quantas existem no estado, era menor do que a proporção de pessoas negras, certo? Então, dá para a gente usar essa ferramenta para fazer análises super legais e super importantes, ok? Então, vamos lá para o R. Bom, então aqui a gente tem o script que eu vou usar e eu vou usar um banco de dados, que é o banco de dados 1, que está no formato CSV. E como sempre, o script e o banco de dados estão disponíveis para download na descrição do vídeo. Como sempre também, a gente vai começar carregando os pacotes que vão ser usados e a gente vai usar aqui só o dplyr e o R statics. Então, vou lá. Lembrando que se você começou a ver esses vídeos agora, eu explico essa parte inicial com mais detalhe nos primeiros vídeos da playlist, tá? Mas aqui eu tô pedindo para carregar os pacotes e caso eles ainda não estejam instalados, primeiro instalar, então carregar. Aí, vou pular aqui a parte de selecionar o diretório de trabalho, porque eu já selecionei o meu, e a gente vai então carregar o banco de dados usando a função read.csv2 e a gente vai ler aqui meu banco de dados, que é o 9.1. Queria mostrar para vocês como que é a cara desse banco de dados, então vou usar aqui a função view com letra maiúscula para esse banco de dados que eu chamei aqui de dados. Então, bora lá. Veja que esse é um banco de dados que ele só tem os nomes, tá vendo? Ó, amarela lisa, aí tem muitas, nem sei até onde vai, ó. Tudo amarela lisa, amarela lisa, amarela lisa. Aí aqui, ó, tinha 315 amarelas lisas, aí começa amarelas rugosas. Então, a gente tem esse banco de dados, ó, que tá até na ordem, tá ordenado pelo tipo de ervilha, mas eu tenho a quantidade de ervilhas, né? Então, eu tenho 300 e esqueci quantas amarelas lisas, eu tenho aí a frequência. Então, é como se eu estivesse aqui fazendo o experimento e a cada ervilha eu fosse anotando no caderninho. Foi amarela lisa, foi amarela rugosa, certo? Então, eu tenho isso aqui. Você tem a opção de já ter montado a tabela com a frequência, igual eu mostrei ali no slide do PowerPoint. Só que aí a gente vai ler o banco de dados de uma forma um pouquinho diferente. Se esse é o seu caso, eu vou pedir para você assistir esse pedaço de leitura do banco de dados no vídeo anterior de Qi quadrado de independência. Senão eu vou explicar duas vezes a mesma coisa e a gente vai tornar esse vídeo mais longo sem necessidade, tá bom? Então, beleza. Outra coisa que eu gosto de fazer é usar essa função glimpse, né? Então, veja que a gente tem aqui apenas o tipo de ervilha, é a única variável do meu banco, de fato, ó, só tenho ela, e ele identificou corretamente como um fator, tá certo? É isso mesmo. Então, beleza, a gente pode ir para o teste do Qi quadrado. Para realizar o teste do Qi quadrado, a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar uma tabela de frequência. Então, veja que eu não tenho esses dados. Eu fui olhando aqui, eu vi que tinha ali 300 e poucas amarelas lisas, porque eu contei. E contei também com facilidade, porque estava ordenado, né? Mas podia não estar. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar de fato essa tabela contando a frequência absoluta de todos os tipos de ervilha. Como que a gente vai fazer isso? Então, eu chamei aqui de tabela, ó, e a gente vai usar para isso a função table do R, que aí a gente vai dizer que a gente quer que ele conte, né, o tipo de ervilha que está dentro do banco de dados. Então, pronto. Se a gente rodar aqui, ó, nada acontece porque, na verdade, eu só armazenei esse resultado dentro da palavra tabela, né? E aí, se eu quiser olhar a tabela que foi criada, basta rodar aqui tabela. Então, repare aqui embaixo que a gente tem uma tabela, ó, ele contou 315 amarelas lisas, 101 amarelas rugosas, 108 verdes lisas e 32 verdes rugosas.
Então, na verdade, ó, ele criou aqui praticamente aquela tabela que eu tinha mostrado já para você no slide, né? Então, é a mesma coisa, ele fez a conta para mim. Para a gente realizar o Qi quadrado, a gente vai usar a função Qi quadrado. Então, vou chamar aqui, vou atribuir o resultado do Qi quadrado a um objeto, que eu chamei aqui de Qi Qua. Mas o que a gente faz é usar a função Qi square.teste, certo? Até aqui, essa função e tal é exatamente igual ao Qi quadrado de independência. E aí a gente insere aqui o tabela, certo? Então a gente insere a tabela, não mais o banco de dados, e se a gente rodar aqui, ele vai fazer o Qi quadrado, vai fazer o nosso Qi quadrado. Só que tem um detalhe, né? Lembre-se que nesse caso, que eu estou fazendo um Qi quadrado de aderência, eu quero saber se as frequências encontradas seguem uma determinada proporção. E até esse momento eu não contei para o R que proporção era essa que eu esperava, né? Então eu tenho que fornecer aqui dentro dessa função qual é a proporção esperada. Outra coisa muito importante nesse ponto é que você coloque as coisas na ordem, né? Então veja que ele colocou aqui primeiro amarela lisa, amarela rugosa, verde lisa, verde rugosa. Então, eu vou colocar as proporções considerando isso, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, C, e aí vou colocar as proporções esperadas. O que eu fiz, vou até copiar e colar, tá? Mas eu peguei aquelas proporções que eu já tinha calculado ali na tabela e fui colocando separadas por vírgula, tá bom? Não se esqueça, né, que como a gente está no R, para a gente colocar 0,56, a gente põe 0,56, ok? Opa, 0,5625. Beleza? E aí a gente vai colocando com vírgula, a gente vai separando e colocando todo o resto, ó. Então, beleza. Vou só copiar aqui. Muito bom. E aí a gente pode rodar esse teste, ok? Quando a gente roda assim, atribuindo ao Qi Qua, a gente não vê nada. Então, para ver o resultado, eu vou rodar o Qi Qua aqui, né? Então, vou olhar e se eu rodar o Qi Qua, ele vai me fornecer o valor de Qi quadrado para esse teste do Qi quadrado de aderência, o valor dos graus de liberdade e o valor de P. Veja que a gente tem aqui um valor de P bem maior que 5%, então eu não vou rejeitar a hipótese nula, vou ficar com ela. Para a gente fazer essa interpretação, a gente precisa lembrar qual que é a hipótese nula e a hipótese alternativa do Qi quadrado de aderência. Então, nesse caso, a hipótese nula vai ser de que as frequências observadas são iguais às frequências esperadas ali pela lei de Mendel. Enquanto que a hipótese alternativa vai ser que as frequências observadas são diferentes das frequências esperadas. Então, nesse caso, como eu não vou rejeitar a hipótese nula, eu vou considerar que, ok, as frequências obtidas ali dos tipos de ervilha seguem a lei de Mendel, ok? Uma outra coisa importante que eu já vou comentar aqui com você é que você pode se perguntar, tá, e aquele outro Qi quadrado que você comentou, aquele Qi quadrado de homogeneidade, qual é a grande diferença? Quando a gente faz um Qi quadrado de aderência, a gente quer ver se as frequências se encaixam a uma frequência esperada, geralmente alguma lei ou alguma proporção populacional, então a gente tem uma frequência esperada. O Qi quadrado de homogeneidade, ele também tem uma frequência esperada, só que ele espera que todas as categorias tenham a mesma frequência, certo? Então, se a gente pensar aqui no caso das ervilhas, que eu tenho 4 tipos possíveis de ervilha, se eu fizer um Qi quadrado de homogeneidade, ele vai esperar que todas as ervilhas apareçam com a mesma frequência. Então, que eu tenha 1/4 das ervilhas amarela lisa, 1/4 amarela rugosa, 1/4 verde lisa, 1/4 verde rugosa, ou ainda 25% de cada tipo de ervilha, certo? Mas o Qi quadrado de homogeneidade também é super útil para um monte de perguntas na área de biológicas. Então, se a gente quer saber se existe uma diferença de frequência nas categorias, a gente pode usar o Qi quadrado de homogeneidade. Como a gente faria o Qi quadrado de homogeneidade? A gente faria do mesmo jeito, então aqui o Qi square.teste,
Só que a gente não colocaria aí a proporção, a gente colocaria só o tabela. Se a gente fizer isso, ele vai considerar que todas as categorias têm a mesma frequência. Então, ele vai fazer aqui um teste Q quadrado de homogeneidade. Você ainda poderia, é claro, colocar aqui, ó, P igual e colocar o 0,25, 0,25, 0,25 e 0,25. Vai dar a mesma coisa, tá? Você omitir isso ou não, vai dar a mesma coisa e você faria aí um Q quadrado de homogeneidade, então diferente. Você também pode colocar aqui 1/4, tá? Não precisa ser 0,25. Se você colocar 1/4, vai funcionar também. Aí eu falo isso e não funciona, né? Mas eu acho que vai funcionar também. Funciona. Tá? Então, não precisa colocar assim de forma decimal. Agora, uma coisa que eu preciso te dar uma dica é que é obrigatório que essas frequências somem 100%. Às vezes a gente tem dado que está um pouquinho incompleto, então está faltando 1%. E você quer ajustar e você, sei lá, eu assumi a primeira vez que eu usei que o R ia ajustar para mim. Mas ele não faz isso. Ele precisa que essa soma seja 100%, tá? Então, nesse caso aqui, ó, não deu problema, porque se você somar, isso aqui de fato vai dar 1, vai dar 100%, ok? Bom, então, beleza. A gente fez nosso Q quadrado, a gente concluiu que não vai rejeitar a hipótese nula e que essas frequências obtidas pelo pesquisador se encaixam à lei prevista ali por Mendel. Até aí tudo bem. Então, no nosso caso, na verdade, a nossa análise pararia aqui. Por quê? Porque o que a gente vai ver daqui para frente é a análise de resíduo. E a gente parte para a análise de resíduo em situações em que a gente rejeita a hipótese nula, fica com a hipótese alternativa, ou seja, a gente considera que há uma diferença entre a frequência esperada e a frequência observada. Quando isso acontece, a gente precisa fazer uma análise de resíduo para saber em quais categorias essa diferença entre a frequência observada e a esperada existe. No nosso caso, então, a gente não precisaria, o resultado está pronto, mas eu vou fazer essa análise de resíduo com você para você saber se virar quando chegar o momento e você tiver ali um Q quadrado estatisticamente significativo. Como eu já comentei com vocês na aula de Q quadrado de independência, o R libera dois tipos de resíduo, um resíduo que ele chama de que é o que o SPSS chama de padronizado e o R chama de resíduos de Pearson, que é obtido aqui quando a gente pega o objeto QQA, né, que eu atribuí aqui, e a gente pede o residuals, tá? Então, quando a gente pede isso, a gente obtém os resíduos padronizados, os resíduos de Pearson, certo? Lembrando que a gente tem que tomar cuidado, porque como não fala que existe essa padronização, às vezes dá a impressão que é o resíduo puro, é simplesmente a diferença entre o observado e o esperado, e não é. O que a gente realmente usa não é nem esse, é o que o SPSS chama de resíduo padronizado ajustado, que aqui no R é o STD-RES. Então, a gente pega aqui no QQA e puxa o STD residual. E aí, se a gente rodar essa parte, a gente vai ver os resíduos padronizados ajustados. Veja que nem tem muita diferença para o resíduo simplesmente padronizado, né? Mas beleza. Esses resíduos padronizados são os que a gente analisa para saber se a gente está ali com uma categoria da variável que tem uma frequência esperada que é diferente da frequência observada. Então, como que a gente analisa? Então, um padrão é a gente considerar que são células, né, categorias em que existe essa diferença entre observado e esperado, quando o resíduo padronizado ajustado está fora de 1,96, então acima de 1,96 ou abaixo de menos 1,96. Isso aqui quando a gente considera um alfa, um nível de significância de 5%. Então, isso pode ser já o que baste para você, e aí você analisaria. No nosso caso, como esperado, a gente tem resíduos bem pequenos, olha. Nenhum deles está fora da faixa menos 1,96 mais 1,96. Então, de fato, reforçando aí para a gente que não tem diferença entre o observado e o esperado.
Porém, dependendo da quantidade de células que você tem, é recomendado que você faça um ajuste nesse alfa, nesse nível de significância, algo parecido com uma correção de Bonferroni. Então, como que a gente faz esse ajuste? A gente pega o alfa que a gente tinha, né, que no nosso caso era 5%, nosso nível de significância, que é o padrão mesmo, e a gente divide pela quantidade de células. Isso vai ser o nosso novo nível de significância. Então, veja que eu calculei aí, chamei de novo alfa, né, um nome autoexplicativo. E aí eu peguei o 5%, 0,05, e dividi pela quantidade de células, né, na minha tabela, que no caso era 4. Então, se a gente rodar aqui, ó, e se eu apagar aqui minha cola, né, mas eu vou pedir aqui meu novo alfa, veja que ele agora é 0,0125, ok? Então, a gente agora vai não considerar mais um nível de significância de 5% para identificar resíduos estatisticamente significativos, mas sim esse nível de significância de 0,125. Aqui eu contei, né? Eu coloquei 4 porque eu contei que eu tinha 4 células na minha tabela, eu só tinha 4 tipos de ervilha. Para fazer isso ser mais simples para você, eu até coloquei aqui com essa função, ó, lente. Então, eu peguei o 005 e dividi pelo lente da tabela. Nem precisa desse parênteses aqui, ó. O que é o lente da tabela? É o comprimento da tabela. Então, ele vai aqui colocar, se a gente fizer esse cálculo, vai dar exatamente a mesma coisa. A gente está vendo aqui a divisão por 4 também. Então, beleza, descobri que nosso novo alfa aqui vai ser esse 0,125. O que isso muda? Isso muda qual é o critério que eu vou usar para considerar os resíduos estatisticamente significativos. Porque esse critério aqui, ó, do 1,96, ele é um critério que só vale quando a gente está usando o alfa de 5%. Se a gente faz uma correção no alfa, a gente vai ter que mudar isso aqui. Como a gente vai calcular os nossos novos limites, os nossos novos pontos de corte? Então, a gente vai usar isso calcular usando uma função, que é a função QNorm do R. E aí, eu vou dizer que eu quero para o novo alfa sobre 2. Por que sobre 2? Porque a gente está fazendo um bicaudal, certo? Então, a gente está fazendo aqui um teste bicaudal dividido por 2. Se você não sabe o que é teste bicaudal, unicaudal, eu tenho um vídeo legal teórico aqui no canal sobre isso, então recomendo que você assista. Então, agora a gente tem novos limites para os resíduos. Inclusive, ó, lembrando que são os resíduos padronizados ajustados. Tá vendo que aqui a gente ficou com o valor de menos 2,497? Inclusive, vou aqui arredondar para 2,50. Então, a gente vai considerar que é estatisticamente significativo valores acima de 2,50, 2,50, acho que eu vou botar vírgula mesmo, né? E abaixo de menos 2,50. Então, a gente mudou o limite, tá? Isso aí agora está considerando o nosso novo alfa, o alfa ajustado. Tem ainda uma opção de você fazer o cálculo do valor de P para cada um dos resíduos, tá? Eu vou explicar rapidinho isso daqui, mas como que a gente faz esse cálculo do resíduo? Então, a gente colocaria aqui, a gente faria aqui 1 menos Pnorm, então eu vou usar essa função do R também. E aí, a gente coloca aqui qual é o resíduo. Então, eu colocaria aqui, ó, o resíduo, que com a resíduo padronizado, standardized residue, certo? Só que tem um detalhe, essa função ela não funciona com valores negativos e a gente tem sempre resíduos positivos e negativos. Para resolver esse problema, eu coloco esse valor dentro da função ABS, que é uma função que tira o módulo, então vai ficar tudo bem. Para melhorar a situação, aliás, eu vou melhorar a situação depois, mas um outro detalhe que é obrigatório é que a gente precisa multiplicar tudo isso aqui por 2. Por que multiplicar por 2? De novo, né, a história do bicaudal. Então, a gente vai multiplicar por 2. Se a gente fizer aqui, já tá bonito, já tá pronto, ó. Já tem um valor de P para cada uma das categorias, cada um dos resíduos. O que eu fiz aqui, só para deixar mais bonitinho, é que eu arredondei. Isso aqui é mais importante quando a gente tem valores bem pequenos. Mas eu arredondei, usei a função round e disse aqui, ó, 0,6. Portanto, vai arredondar
para 6 casas decimais, nem mudou muito, já era mais ou menos o que tinha aqui mesmo, né? Então, beleza. Vamos entender melhor essa história. Nesse caso, olha, a gente tem agora um valor de P calculado para cada resíduo, certo? E como que a gente vai definir se tem um resíduo que está ali fora do nível de significância, né? Que está ali, que é estatisticamente significativo. A gente vai olhar esse valor de P e vai comparar com o nosso novo alfa. Lembra do nosso novo alfa? Agora, o nosso novo alfa é 0,0125, certo? Então, só seriam estatisticamente significativos os resíduos que apresentassem um valor de P menor que 0,0125, ok? No nosso caso, como já esperado, não tem nenhum resíduo estatisticamente significativo. Ótimo, né? Era o que a gente queria mesmo. Até eu acabei não comentando, mas quando eu fiz aqui, ó, e descobri que o limite era 2,50 e menos 2,50, eu poderia ter olhado de novo aqui para os meus resíduos padronizados ajustados para pensar nesse limite. Tá vendo que, de fato, nenhum resíduo padronizado ajustado sai desse limite, né? Do 2,50 e menos 2,50. Então, a gente não tem nenhuma categoria de ervilha que a frequência observada difere da frequência esperada, ok? Lembrando, reforçando que eu só estou fazendo esses passos para te ensinar, mas você não precisaria nessa situação em que você já tem um Q quadrado que não é estatisticamente significativo. E aí, para encerrar, a gente vai calcular o V de Cramer, que é um tamanho de efeito. Como que a gente calcula o V de Cramer? Eu vou usar a função Cramer underline V, que é do pacote rstatics. E aí eu vou colocar aqui a tabela, né? Então, veja bem, não estou colocando os dados, estou de novo colocando a tabela que eu criei ali, a tabela de frequência. Se a gente só calcular assim, tabela Cramer V, ele vai calcular o V de Cramer para o Q quadrado de homogeneidade. Lembra aquela história, aquele Q quadrado que considera todas as frequências iguais? Não é o que a gente quer. Então, a gente vai inserir aqui na função o P e vai colocar aqui os valores esperados. A mesma coisa, a mesma construção que eu fiz para o teste do Q quadrado, né? E aí, se eu rodar assim, ele vai calcular o V de Cramer. Lembrando que esse V de Cramer aqui é para o de aderência. Se eu quisesse para o de homogeneidade, era a mesma função, só tirar o P. E aí, como que a gente interpreta esse tamanho de efeito que é o V de Cramer? Essa interpretação, ela depende da quantidade de graus de liberdade e existe uma sugestão de como interpretar, se é um tamanho de efeito grande, pequeno, médio, ou se é abaixo do pequeno, portanto, desprezível, insignificante. Para o nosso caso, a gente tem aqui um grau de liberdade igual a 3, porque o grau de liberdade vai ser igual à quantidade de categorias menos 1. Então, a gente tem 4 tipos de ervilha, menos 1, 3 graus de liberdade. E nesse caso aqui, esse tamanho de efeito aqui de V de Cramer de 0,016, na verdade 0,017, se a gente for arredondar, ele é um tamanho de efeito insignificante. Então, reforçando o que a gente já sabia desde o começo. Para encerrar, vou só reportar esses resultados, então eu vou voltar lá para cima, para o primeiro Q quadrado, e eu vou reportar aqui. Eu vou dizer que o teste Q quadrado de aderência mostrou que não há diferença entre as frequências observadas pelo pesquisador e as frequências esperadas de acordo com a lei de Mendel, certo? E aí, entre parênteses, eu vou colocar tudo que reforça essa minha conclusão. Então, eu vou colocar o Q quadrado, vou colocar o grau de liberdade, que é 3, vou colocar o valor de Q quadrado, que é esse 0,470, e vou colocar que meu valor de P foi 0,925. Se eu quiser deixar bonito, eu já boto nesse mesmo parênteses o quê? O V de Cramer. Então, posso colocar aí que o V de Cramer foi 0,017, ok? E pronto, tá resolvido.
Eu espero que tenha ficado claro para você. Eu espero que você tenha entendido, que você tenha conseguido enxergar uma utilidade aí na sua vida do que quadrado de aderência. Se você ficou com alguma dúvida dessa parte, também tenta assistir o vídeo de que quadrado de independência, porque eu tentei falar tudo de novo, mas talvez na minha cabeça eu estivesse assumindo que você já assistiu. E como sempre, fica o pedido. Se você curte o conteúdo que eu publico por aqui, por favor, curta os vídeos, se inscreva no canal, comente. Esse engajamento todo é importante para valorizar o canal. Além disso, aproveitando para lembrar que eu publico conteúdo de estatística também lá no Instagram, no @estatísticaaplicada. Então, se quiser me seguir por lá também, vou ficar feliz. É isso, pessoal. Até a próxima.